Everything that is shown on the screen has a meaning. A meaning that may seem long, but after we think just a little, has another, and that's wonderful. O próprio fato de que alguma coisa me lembre de outra pode se transformar numa potente fonte de emoções. Foi essa frase que fez eu me apaixonar por metáforas. Eu lembro de ter lido ela em alguma revista numa sala de espera de algum consultório. A princípio não me surgiu efeito, mas nunca consegui esquecê-la, e hoje eu entendo por quê. Muitos teóricos já tentaram compreender a metáfora, mas nem todos eles concordaram entre si. E isso é bom, pois podemos beber de um conhecimento geral e criar a nossa própria maneira de empregar a metáfora. Ao se falar em metáforas, muitos já pensam ser um monstro de 7 cabeças, mas ela é algo mutável, que depende da imaginação, e exige também do espectador a semelhança entre 2 ou mais planos por meio da associação. Temos que levar em consideração que a mente humana é algo tão rico que podemos brincar com 2 imagens a princípio desconexas que se transformam em uma terceira com um outro significado, sem falar das diferentes interpretações mediante as inúmeras culturas existentes. Claro, levando em conta vários fatores, como o capital cultural do público, o seu estado emotivo, sua atenção diante do filme, entre outros. Existem várias estratégias para se empregar a metáfora, e eu, por ser uma amante, procurei estudá-las para empregá-las em meus filmes. Eu acho que a mais comum é a comparação explícita, que não é nada mais que uma associação de imagens, onde você leva o público a pensar que a primeira imagem é como a seguinte. Acho que um ótimo exemplo é o do diretor Krzysztof Kieslowski, no filme A Dupla de Veronique, onde na cena nós temos a protagonista que segura o cadarço por cima de seu eletrocardiograma, mostrando a semelhança entre a linha do cadarço e a linha do exame. Bem parecida com as metáforas explícitas, temos a afirmação de identidade, que também são associações de imagens, mas com uma carga emocional mais forte, como se o que conhecêssemos fosse transformado por vários fatores. Tarantino, em Pulp Fiction, faz isso muito bem no capítulo O Relógio de Ouro, onde o lutador que tem uma má índole acaba se tornando o herói aos olhos do público pela forma como ele executa sua vingança. Reparem na arma que ele utiliza, porque é ali onde está a metáfora. Outro exemplo é a substituição. Ela acontece quando há uma quebra de padrão na apresentação dos elementos, quando o público espera por um desenvolvimento, mas a manipulação cinematográfica indica outro. Mas vamos continuar com os clássicos, que por sinal eu amo. Na parte 3 de O Poderoso Chefão, de Coppola, quando a filha de Michael morre, ele sente uma das piores dores existentes. No ápice da cena, a voz do personagem é substituída por uma música, deixando para o público fazer a substituição. E assim, o sentimento do personagem é universalizado. É um lindo universo, não é? A arte da narrativa é o que dá tom ao cinema, é onde a magia acontece. É claro que não podemos menosprezar o resto. Nós temos que tomar cuidado, pois nem tudo é metáfora. Algumas relações são meramente literais, e isso esbarra em outro ponto, a justaposição. Ela adora confundir a todos, pois depende da relação estabelecida pela sequência. E detalhe, ela só deve ser interpretada como metáfora quando os elementos narrativos induzem a entendê-las como tal. Vejam, essa parte é um pouco complexa de se entender. Acho que o melhor filme para usar de exemplo é Babel, de Alejandro González. Nele, a personagem principal é surda e muda e sofre por não conseguir se comunicar. Mas o importante está na cena onde ela vai embora de uma festa depois de ser trocada pela amiga. A jogada está na trilha sonora, que vai alternando entre a visão do espectador e a da personagem. A princípio, se vê apenas uma relação literal, porém, analisando o contexto do filme, a surdez da personagem é lida como a surdez de todos os homens. Existem alguns pontos, quando se destrincha a metáfora, que são mais difíceis de se explicar, pois nem todas são vistas como tal.
algumas somente depois de feitos alguns estudos e análises. Eisenstein foi um cineasta que dedicou sua vida a estudar este universo. Ele já chegou a dizer que a montagem é o principal elemento da arte cinematográfica e classificou as metáforas em 3 grupos: as metáforas plásticas, dramáticas e ideológicas. Passando rapidamente por cada uma delas, as plásticas são originadas de uma analogia psicológica representada puramente pela imagem. Pudovkin, em O Fim de São Petersburgo, faz uso delas quando faz analogia da calmaria do mar com a calmaria da cidade vazia. As dramáticas são geradas com um foco na ação, trazendo um elemento explicativo no final da cena, sem qualquer relação com a ação do filme, mas que no final amarra a narrativa. Vamos usar um filme do próprio Eisenstein para melhor explicar esta. O filme A Greve trabalha este ponto, quando é acrescentada uma cena de matadouro para facilitar a compreensão da cena onde os operários são fuzilados pelo exército cesarista. As ideológicas têm como principal objetivo gerar um choque ideológico no público, ultrapassando as barreiras da emoção e trazendo reflexões a problemas humanos. Eu, particularmente, gosto bastante dessa, pois sua função é estimular a consciência do público. Existe um exemplo ótimo do nosso amado Charlie Chaplin, em tempos modernos, onde um rebanho de carneiros é comparado com homens trabalhadores. Eu acredito que as metáforas estão aí para serem utilizadas e exploradas, e existem vários diretores que as utilizam com muita sabedoria, e vendo tudo isso eu resolvi trabalhar neste universo, para ser capaz de transmitir este conhecimento ao meu público.